Meus amados irmãos e irmãs, na fé do Salvador Jesus Cristo, eu gostaria de convidá-los neste momento para que nós meditássemos na palavra do nosso Deus eterno, as palavras que nós acabamos de ouvir do Evangelho do nosso culto, capítulo 5, dando uma ênfase especial aqui ao versículo 13 e 14, que diz assim: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Sobre estas palavras, eu quero convidá-los a meditar sobre este tema, fazendo a diferença. Que Deus, Espírito Santo, ilumine os nossos corações e as nossas mentes neste momento em que nós queremos meditar em Sua santa e bendita palavra. Que a mesma fale aos nossos corações e nos traga um consolo que vem do alto. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, vocês já notaram como um gesto simples, até mesmo corriqueiro, ele pode fazer a diferença na nossa vida? Ele pode mudar o nosso dia. De um dia triste e amargoso, ele pode se tornar um dia alegre e feliz, por um simples gesto. O sorriso de alguém especial, o abraço de um filho, o carinho de uma mãe, o eu te amo do nosso cônjuge, um e-mail lembrando da gente, uma mensagem dizendo: olha, você é importante para nós. Estas coisas, muitas vezes, diante das nossas preocupações, diante dos nossos estresses, diante das dificuldades, se tornam aquilo que acabam fazendo a diferença no nosso dia a dia. Assim, meus queridos, por mais difícil que pareça ter sido o nosso dia, muitas vezes, diante desses gestos de carinho e amor, nós acabamos encontrando forças, nós acabamos encontrando coragem para continuar, para ir em frente, para não desistir. Fazer a diferença. Esse é o convite que Jesus faz a cada um de nós hoje no nosso culto. E diante de um momento tão importante que vivemos como igreja, como comunidade, onde hoje nós teremos a oportunidade e o privilégio de instalar novas diretorias, de recepcionar novos membros, Jesus nos chama para, como seu povo, para, como a sua igreja, sermos sal e luz no mundo em que nós vivemos, ser sal e luz para as pessoas que estão à nossa volta. Mas aqui cabe uma pergunta muito importante, e perguntas buscam por respostas sinceras. E eu quero transferir essa pergunta para vocês. Meus queridos, como nós cristãos, nós que somos o povo de Deus, nós que somos a sua igreja aqui nesse mundo, como é que nós podemos ser sal e luz? Eu vou um pouquinho mais adiante. O que significa de fato ser sal e luz? O que significa ser sal e luz? Gostaria de contar uma história para vocês, e essa história ela é verídica, ela de fato aconteceu. Certa vez, uma missionária da nossa igreja, ela relatou uma experiência que ela viveu em São Paulo. Conta essa missionária que certa vez, enquanto realizava a distribuição de panfletos na Praça da Sé, ela avistou um homem bem vestido que vinha em sua direção. E esse homem vinha com muita pressa e parecia bastante nervoso. Essa mulher, com todo amor, com todo carinho, se aproximou desse homem e lhe ofereceu então um panfleto. Tal foi a surpresa dessa missionária com a reação desse homem. Ele, com muita agressividade, tomou todos os panfletos da sua mão, jogou eles no lixo
E depois ele disse assim: não me venha falar desse tal de Jesus, eu não preciso dele, ele não pode resolver os meus problemas, não pode, porque ele é uma grande mentira, ele não existe. A missionária, bastante abalada, saiu lentamente com a cabeça baixa, chorando, e enquanto aquele homem seguiu o seu caminho embora, resmungando alguns palavrões ainda para aquela senhora. Bom, passou-se alguns dias, a missionária estava lá novamente na praça distribuindo os seus panfletos, quando ao longe ela avista quem? Aquele homem bem vestido vindo em sua direção. Ela apressadamente ajunta os seus panfletos, os guarda e começa a caminhar embora. Só que esse homem, ele se aproxima mais calmo e diz: Senhora, não precisa ter medo, eu não irei agir como daquela última vez. Na verdade, eu preciso da sua ajuda. E ele começou a contar a sua história. Na verdade, naquele dia eu estava muito estressado, com muitos problemas para resolver, e eu fui embora para a minha casa transtornado. Quando eu cheguei em casa, tudo o que eu queria era tomar um banho e descansar um pouco. Para minha surpresa, conta ele, enquanto eu estava retirando o meu terno, um pedaço de papel estava ali grudado no meu bolso. Eu peguei aquele papel e fui lê-lo, e nele estava escrito assim: Jesus disse. Jesus disse. Aquela frase, ela ficou na minha cabeça, relata esse homem. O que é que Jesus disse? Tomei banho e a frase continuava na minha cabeça. Fui jantar e a frase continuava: Jesus disse. Eu fui dormir e a frase não saiu da minha cabeça. Por favor, Senhora, eu preciso saber o que é que Jesus disse. Meus amados irmãos, Jesus de fato disse muita coisa importante para a nossa vida. Palavras que fizeram a diferença em nossa vida, que mudou a nossa maneira de viver, de pensar e de agir. Palavras que nos transformaram e que nos deram uma nova oportunidade, que fez de nós novas pessoas. E por que as palavras de Jesus fizeram tanta diferença na nossa vida? Porque essa palavra de Jesus tem essa força de mudar quem nós somos, de fazer a diferença na nossa existência. Porque elas não eram apenas palavras, mas eram palavras acompanhadas de gestos de amor, de cuidado, de carinho, de acolhimento, de preocupação. Assim, quando Jesus dizia, porque Deus amou ao mundo, Jesus apenas não falava isso, mas ele se fazia o próprio amor do Pai na vida das pessoas. Quando ele dizia, seus pecados estão perdoados, Jesus se fazia o próprio perdão na vida do seu povo. Meus queridos, Jesus se faz e continua fazendo a diferença na vida de todas as pessoas, inclusive na nossa vida. Quando Jesus diz aos seus discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Jesus está convocando os discípulos para que eles também possam fazer a diferença neste mundo. No entanto, essa diferença que Jesus convida os discípulos não é apenas em palavras, mas é no viver, com ações e gestos concretos de amor. Jesus os chama a viverem a sua fé no mundo, de maneira que por meio de suas vidas, da certeza do perdão e da vida no reino de Deus, esses homens pudessem dar agora um sabor diferente ao mundo em que eles viviam. E o mundo que os discípulos viviam não era um mundo fácil, assim como o nosso também não é. Enquanto a realidade à volta daqueles homens
Era uma realidade de carência, de sofrimento, de desamparo. Eles são chamados a oferecer a essa realidade o consolo, o amparo, os cuidados e o amor de Deus. Consolo, amparo e amor que eles próprios puderam encontrar em Jesus. Meus queridos irmãos, o convite que Jesus fez aos seus discípulos para fazer a diferença, esse convite continua sendo feito para nós, a sua igreja hoje também. Somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. E para nós, essas palavras de Jesus, elas têm um significado muito especial e importante. Jesus nos chama para vivermos a nossa fé diante da realidade que nos cerca. E que realidade é essa, meus amados irmãos? Qual é a realidade que nos cerca? Uma realidade também de carência, de sofrimento, de violência, de abandono, de injustiças, de corrupção, de mentiras. Eu vi uma frase essa semana que me chamou muito a atenção, não julgando ninguém, mas a frase é uma frase justamente que mostra essa nossa realidade e o oportunismo deste mundo. Diante do falecimento da dona Marisa, esposa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, diante de tudo isso, ele ainda encontrou uma oportunidade para mostrar o seu verdadeiro caráter. Ele disse assim: Dona Marisa morreu decepcionado com a canalhagem, acho que é assim que se diz, que foi feito com eles. E assim o mundo pensa ter razão em viver dessa forma, gerando sofrimento no próximo. E quando o sofrimento lhes vem, parece injusto. Nós vemos isso na leitura de Isaías. O povo está reclamando com Deus, porque Deus não atende às suas orações. Mas o povo esquece de olhar a maneira como eles estão vivendo, prendendo injustamente pessoas, até mesmo pisando, abandonando seus próprios parentes. Essa é a realidade que se faz presente no mundo desde que o mundo é mundo, e essa é a realidade que se faz presente à nossa volta ainda hoje. E é para esta realidade que Jesus nos chama para fazermos a diferença, que Jesus nos chama para sermos sal e luz. Mas aqui cabe uma pergunta: como? Como ser sal e luz? Como fazer a diferença para uma realidade como esta? E a resposta de Jesus é com um gesto simples e concreto de amor e carinho, com a nossa vida, com a nossa vida. Lutero vai resumir esse viver na fé em Cristo através do que ele chama de a fé ativa no amor. Assim vai dizer Lutero: o cristão, movidos pelo amor de Deus que os chamou das trevas do pecado para a luz, vive essa fé em duas direções. Em primeiro lugar, no amor a Deus, temendo e confiando em Deus acima de todas as coisas, tendo Deus como único e verdadeiro Deus, e vivendo conforme a sua vontade aqui nesse mundo, glorificando e exaltando o seu nome. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em sua epístola, quando ele nos relata sobre a sabedoria de Deus. E é nesta fé revelada em Cristo que a sabedoria de Deus está contida, e é ali que o seu nome é glorificado. Quando cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, estamos engrandecendo e glorificando o nome de Deus e colocando Deus como verdadeiro Deus na nossa vida. E na segunda direção, no amor ao próximo, o qual se revela por meio do servir. Servir, queridos irmãos da diretoria, é a palavra que vai acompanhar vocês neste ano. Vocês não estão aqui para serem servidos,
mas para servir. E como é que acontece esse servir? Lutero vai nos ensinar. Ele diz que o cristão, ele busca viver em comunhão, ajuda o pobre, tolera os pecadores, cuida dos miseráveis, se solidariza com os que sofrem, ora uns pelos outros, apoia a verdade, busca o melhoramento da igreja e de todos os cristãos, empenhando o seu corpo, os seus bens e a sua honra. E tudo isso fazem movidos pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo diz algo muito semelhante em Romanos 12, versículos 10 a 16, quando ele diz assim: irmãos, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Meus amados irmãos, a nossa fé e a luz de Cristo brilha através de nós no nosso relacionamento com o próximo. E esse relacionamento inicia-se com o próximo mais próximo de nós, ou seja, ele se inicia dentro do nosso lar, com a nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Assim nós somos chamados, como os discípulos, para sermos sal e luz no lugar onde Deus nos colocou para servir. Em casa, no trabalho, no mundo. Lutero ainda vai chamar isso de vocação. É por meio destas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela, que o mundo passa a conhecer o grande amor de Deus, o amor que quer acolher-nos, que quer oferecer-lhes os seus cuidados em meio à sua realidade, em meio à sua vida. Por isso, meus amados irmãos, por meio do viver da nossa fé, que se manifesta agora nas boas obras de Deus, através da nossa vida, nós damos o mais valioso testemunho de Cristo ao mundo, de maneira que aqueles que vêm e ouvem o nosso testemunho são guiados até Cristo, e ali eles podem encontrar o que Cristo oferece: paz, perdão, alívio para as consciências pesadas por causa do pecado, nova vida. E agora, meus amados irmãos, essas pessoas podem também, assim como nós fizemos um dia, entregar as suas vidas aos cuidados de Jesus, deixando que Jesus alivie suas dores, seus sofrimentos, que Jesus enxugue dos seus olhos as suas lágrimas. Esse é o gesto simples que Jesus nos chama para realizarmos no mundo. E é através desse gesto simples e concreto, o viver a nossa fé, que nós fazemos a diferença no mundo, que nós fazemos a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. E interessante, este gesto não está centrado no que nós podemos ou não podemos fazer para agradar a Deus ou para ganhar o favor de Deus. E também não está fundamentado nas nossas capacidades especiais. Mas esse gesto simples que faz a diferença está fundamentado no viver a fé de maneira concreta neste mundo, vivendo o consolo e o perdão que Jesus oferece para as nossas vidas. Essa, meus amados irmãos, essa é a mensagem que faz a diferença no mundo. Uma mensagem que começa no coração de Deus, que nos amou muito, enquanto nós ainda éramos pecadores, enquanto nós ainda estávamos perdidos. Uma mensagem que nos convida a viver esta fé no dia a dia, no serviço ao próximo, no estar ao seu lado. Viver essa mensagem, meus amados irmãos, o poder e o perdão e a nova vida em Cristo, é de fato
viver o amor de Deus e viver no amor de Deus. Um amor que sim, faz a diferença no mundo. Fez a diferença na nossa vida e faz a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Amém. Coloquemos então. Que a paz